Salve, salve, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um podcast totalmente excelente, mega especial, com a parceria e homenageado de hoje, nosso amigo Everson Montanha, que daqui a pouco tá aparecendo aqui na tela também, na câmera aberta, para você saber quem é. E se você não sabe quem é o Everson Montanha, eu vou deixar o link dele aqui das redes sociais, porque ele é um cara totalmente excelente. E aqui no Mac Podcast é uma regra, é uma norma trazer pessoas especiais, pessoas que vêm agregar conhecimento, agregar valor. E hoje eu estou trazendo uma pessoa mega especial e posso garantir a você que vai mudar a sua vida também, porque em menos de 5 minutos de conversa, ela já mudou minha vida. Estou falando hoje aqui com a Priscila Capri. E aí, Pri? Cara, prazer te receber aqui. Obrigada. Totalmente excelente. Melhorando a postura para poder falar com você de forma adequada, assim, mostrando nosso empoderamento, correção da coluna. Você faz tudo isso por seus amigos e clientes normalmente? Faço. No dia a dia eu não consigo. Tá curvado, eu vou lá e ajusto. Tá com a barriga para frente, eu vou lá e peço um contra-abdômen. Não consigo, é involuntário. Mas eu só agradeço toda a dica que eu recebo aqui, inclusive transmito de alguma forma para a nossa audiência também. Mas como eu já não te apresentei de imediato, eu vou te dar a oportunidade de você olhar para a câmera, chegar no coração dos nossos telespectadores e falar um pouquinho de você e fazer aquela apresentação bacana. Tá bom. Primeiro eu quero te agradecer por estar aqui, né? Porque é um reconhecimento de todo um trabalho, de toda uma vida que a gente tenta, né? Para poder ajudar as pessoas. Eu me chamo Priscila Capri, sou educadora física, com formação em Pilates, Neopilates, especializada em atendimento personalizado e amo cuidar da saúde das pessoas, principalmente daquelas que trabalham muito, que precisam de um auxílio, de uma orientação na sua rotina. Totalmente excelente. E é fácil fazer esse diagnóstico porque você hoje tem o seu estúdio, né? São muitos clientes, você consegue fazer um raio-x de cada um. Como é que funciona isso? Então, quando o cliente chega, a gente faz uma anamnese, mas eu tenho parceiros, né? Eu tenho um profissional que trabalha comigo, que por sinal foi meu estagiário, e ele é muito bom também. A gente faz um estudo daquele cliente, a gente conversa dependendo do que o cliente tem, a gente consegue dividir ali, né? Trocar para poder atender e melhorar aquele cliente, né? Sempre a proposta é ele chegar de um jeito e ir embora muito melhor. Independente de qualquer dor, independente de qualquer coisa. O corpo foi feito para se movimentar. Então, tô com dor, não posso ir para fazer exercício. Pode sim. A gente vai ajustar, vai fazer os movimentos dentro da sua necessidade e cuidando para melhorar. Por isso a importância de você ter o acompanhamento de uma professora dedicada, né, de um profissional da área que vai te olhar nos olhos, vai interpretar bem a sua necessidade e vai te passar o caminho das pedras, até porque você hoje, posso dizer que você está no auge, você está muito bem, não só fisicamente, né, com todo respeito à sua família, ao seu esposo, mas também a tudo que você conquistou até agora, inclusive como empresária. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua ascensão. Como é que foi esse início de carreira para você chegar aqui hoje? Não foi fácil, né? Não. Digo que eu ainda estou no início aí, sou uma aprendiz de empresária. Há quem diga que eu já sou, como você está dizendo. Mas assim, não é fácil, é muito difícil, né? A gente precisa abdicar de algumas coisas no início e depois saber ouvir, saber se organizar, estudar, porque as pessoas dizem que empreender é fácil. Né? Não, eu falo isso quase todos os dias nos meus stories. Da série Empreender é Fácil, eu final de semana, às vezes, fazendo coisas, eu saindo tarde, não descansando, não tendo a liberdade que o CLT tem, né? De horário de almoço. Às vezes eu almoço fazendo alguma coisa porque é de extrema importância. E tendo que cuidar de mim, tendo que cuidar da família, não é fácil. Mas eu posso dizer que eu estou realizada. Eu tive muito apoio da minha família, de parceiras, né, que são empresárias também, que me deram a mão. E a ideia é progredir. Eu brinco que eu quero ser conhecida no mundo todo, tá? Começa pelo Rio de Janeiro todo. Eu vou pro Brasil e depois eu quero ser conhecida no mundo todo, mas no intuito de ajudar as pessoas. Igual quando a gente estava conversando aqui em off, né? A ideia é ajudar mais pessoas e mais pessoas, porque eu acho que a vida é muito curta para a gente deixar coisas pequenas aí, como uma postura ruim, um hábito alimentar ruim, estragar isso. Então, a ideia é sempre ajudar, mesmo sendo difícil. Mas eu tô aí, estamos na luta. A vida é de desafios, né?
E assim, você já é referência em Irajá, onde tem o seu estúdio, né? Também referência no Rio de Janeiro e com a internet, sem dúvida, referência no mundo inteiro. E eu imagino até que você possa ter clientes internacionais. É possível isso? Você atende online? Atendo. Desde a pandemia, eu peguei alguns alunos de fora, brasileira, né? Olha. Brasileiros e portugueses que queriam se exercitar e confiaram em mim, porque a brasileira me conhecia daqui e os outros foram me conhecendo por ela falar. E hoje a gente faz um trabalho online de pilates, né? A gente faz um trabalho de pilates solo por videochamada, que tem funcionado muito bem. Eu consigo ajudar ela mesmo à distância, mesmo ela acontece alguma coisa lá, eu consigo resolver daqui, vendo, né, fazendo os exercícios, fazendo todo um trabalho periódico, né, uma periodização bem direitinha para ela ter um progresso. Tá vendo? Super, super funciona, basta um pouquinho de determinação do aluno, né? Porque a professora já tem experiência suficiente para saber motivar. Motivar é a parte mais difícil? Para mim, não. Olha, não. Eu criei uma metodologia, né, para poder conseguir atender mais clientes com patologias diferentes. Então, hoje eu atendo menos, né, eu atendo 5 clientes por horário e eles têm patologias diferentes. E todos fazem aula igual. Então, a metodologia faz com que eu tenha um direcionamento dentro de sala de aula para poder conseguir que todos façam exercício e saiam felizes. Não fica aquela coisa de por que eu não fiz isso e ela fez? Por que não tem isso? Não tem isso lá. Então, antigamente eu pegava turmas maiores com 20 pessoas, 25 pessoas, com várias patologias, e aí disso aí eu fui criando métodos para poder entender. Eles até brincam, falam, caraca, você tá vendo como? Que às vezes eu tô atendendo e eu tô aqui todo, ajeita aí, tá errado isso, faz isso, aí, mas como é que você tá vendo? Eu falei, gente, eu tenho olho até no cabelo, porque a gente tem que ver tudo para ninguém se machucar, todo mundo tem que sair bem, né? Às vezes uma dorzinha ou outra, mas todo mundo saindo bem. Não, legal. E você falou aí de um método próprio. Tem nome esse método? Método PRI. Tudo a ver, né? Tudo a ver. É o método PRI que todo mundo fala, eu brinco que quem vem fazer aula comigo toma uma dose de Priscilol e uma dose de Rivopri, porque elas me chamam de doida, então eu falo que é Rivopri. E aí a gente se diverte com isso e elas falam para todo mundo e hoje eu consigo entender que realmente a minha aula é diferente. Quando eu entendi que eu estava criando uma metodologia, eu fui a fundo, fui estudar, fui fazer com que isso fosse para o papel, né? Para poder conseguir demonstrar para as pessoas que o meu trabalho é diferente. Não sou melhor, sou diferente para trazer qualidade de vida para as pessoas. Maravilha. E hoje em dia, assim, você tem uma faixa etária que procura mais você ou geralmente é misto o seu público? Incrível, né? Eu comecei trabalhando com crianças, né? Fui professora primária durante um tempinho de 22 anos. E aí, depois disso, quando fui para educação física, começou a ser a galera de meia idade, né? 30, eu tenho poucos menores de 20. Menores de 30 eu tenho poucos. Então, a faixa etária está sendo de idosos mesmo, 60, legal. 70, até 80 e pouco. E já está vindo mais, vem de 88, 90... Porque como tá como referência lá o meu atendimento com os idosos, a paciência, né? O cuidado que eu tenho com eles, né? A gente brinca, a gente faz dancinha para botar na internet. E elas gostam disso, a maioria são mulheres, tem homens também, mas a maioria são mulheres. Então isso acaba, né? Um vai falando pro outro e aí tem chegado mais os idosos. Então a faixa tá aí entre 40 e 90, sabe? Assim, é bem extensa, mas são mulheres, em resumo, né? Não tem uma faixa etária específica, sim, que estão com autoestima lá no pé, às vezes, não é sempre, mas às vezes, e vão pra lá porque entendem que a minha aula é divertida e eu consigo transformar isso. Então, às vezes, a pessoa teve um problema muito ruim, passou por um problema, como uma aluna que eu teve um AVC, e aí ela não esperava, com 50 anos você ter um AVC. Ela ficou muito surpresa, sendo da saúde, chegou pra mim muito revoltada, e eu consegui transformar a vida dela. Então, assim, dela melhorar, dela se sentir melhor, da médica liberar ela antes do prazo. Então, a proposta são mulheres que não estão se sentindo bem nem com o corpo, nem com a mente, que querem e precisam de ajuda para transformar a vida.
Nossa, eu estou percebendo aqui o quanto é importante o profissional ser múltiplo, né? Ele cuidar dessa questão psicológica, é claro que dentro do seu universo, né? Da sua cadeira, mas quem não tem essa visão psicológica, né, na relação humana realmente fica para trás. Fica. E quando você descobriu esse potencial todo, assim, foi feedback dos alunos, você percebeu isso quando? Ou de repente foi construindo? Fui construindo ouvindo os alunos. Eu tenho uma aluna que diz que eu sou psicóloga dela, olha isso, e eu indico todo mundo a ir ao psicólogo, Sim, a cuidar da mente, porque não é o meu papel, mas eu converso muito com os alunos, eu tento mostrar um outro ângulo, conversando normal, como a gente está aqui. perfeito. E eu falo, você já pensou que pode ser assim, pode ser assado? Já pensou que você, não sei o quê? E aí eu vou conversando com elas e aí a gente vai trocando ideias e elas conseguem enxergar melhor a vida. Então, com isso, elas começaram a me falar, Pri, você mudou minha vida. Pri, muito obrigada. Pessoas que não são mais minhas alunas, que eu encontro às vezes, que curtem coisa minha na internet, aí falam, Priscila, que saudade de você é maravilhosa. Mas assim, eu não sabia, até uns 2 anos atrás, como eu mudava a vida das pessoas. Eu não tinha essa noção. Eu achava que eu só estava fazendo o meu trabalho, como eu acho até hoje. Que eu estou fazendo o meu trabalho, que faz parte do meu trabalho. Porque com as crianças era assim. Sim. Porque a criança você tem que entender, tem que ter mesmo sendo rígida ou não, você tem que entender também que a criança está aprendendo. Mas só que eu comecei a entender que o ser humano aprende a vida toda. São diversas situações, às vezes inesperadas. Então, por exemplo, hoje você não esperava que você ia encontrar comigo, que você ia falar comigo, que eu ia te falar o que eu te falei antes da gente começar. Então, a gente aprende todo dia. Todo dia você saiu de casa ou dentro de casa, às vezes você escuta um negócio na rádio, você escuta na internet, que você fala, poxa, é verdade, né? Nunca tinha pensado. Então, a gente aprende o tempo todo. Então, para mim, aluno, ele pode ter 5 anos e pode ter 50, é igual. É aluno. Muito bom mesmo. E falando aqui de desafios, né? Você na trajetória do seu estúdio, né? Quando você assumiu a Priscila empreendedora, a Priscila empresária, qual foi o maior desafio e foi em que momento? E vou te ser bem sincera, o financeiro. Organizar o financeiro, fazer com que as coisas aconteçam, conseguir pagar todas as contas. Sendo bem sincera, não vou fazer aqui, gente, eu não sei. Não, o financeiro eu acho a parte mais difícil, porque a gente não aprende. A gente não aprende. Eu tive matemática financeira na escola, mas isso foi lá na minha antiga 8ª série, porque eu sou uma senhora, né? Antiga 8ª série, eu falei, gente, eu não lembro, não sei lidar com dinheiro, e é difícil. E os cursos também não são tão fáceis, os grátis não são tão fáceis de entender, para você achar alguém que realmente queira te ensinar, é diferente. Aí eu busco mentorias, né? Eu fiz uma mentoria vinculada ao meu nicho, que é o Pilates, foi maravilhoso. Depois eu busquei um consultor financeiro para me dar um levante para eu entender melhor o que eu podia fazer. É estudar. Agora eu vou fazer mais uma mentoria com uma empresária que pega só empresas pequenas para poder ajudar a alavancar, a organizar, porque não adianta se não for assim. Se a gente não fizer um estudo do que você está fazendo ali, dá errado, né? Então o financeiro é a parte mais difícil para mim. É difícil porque a gente tem que ter controle, porque brasileiro quando vê dinheiro quer gastar. Quer investir, né? Então, no início eu era muito descontrolada. Hoje eu posso dizer que eu estou aprendendo, ainda não aprendi, mas sou muito melhor nisso por conta de eu não sabia cobrar, que é uma coisa que a gente não aprende. Então, aprendi a cobrar, aprendi a reunir as coisas, a fazer as regras, a estruturar o meu negócio. Ainda tem muita coisa para ser feita, mas, porque agora eu ampliei, né? Eu era de uma salinha, eu comecei numa sala, num prédio, passei para 2 salas, aí isso era porque eu tinha muita gente e muitas modalidades. Desci e fui pro térreo. Aí não tinha mais espaço, eu tive que ir para outro espaço. Espaço esse que eu saí de uma sala para 3. De uma sala para 3. Então, agora é outra estrutura. Agora é outro formato.
Cara, é incrível isso, né? Quando a gente acredita, a gente arregaça as mangas, a gente busca o autoconhecimento para entender onde tem que melhorar e o melhor, né? Onde a gente toma a atitude para melhorar, né? Eu acho que essa virada de chave, você identificou a questão financeira como um desafio, você buscou a orientação do profissional e engraçado que os seus alunos fazem isso, né? Eles têm uma dor, geralmente ligada ao corpo ou à saúde, que é até o mais interessante, procuram você. E eu tô vendo você falou que você contratou várias mentorias, né? Daqui a pouco você pode lançar a sua mentoria também, porque você tem muita história para contar. É, hein? O meu sonho. É o meu sonho chegar nesse processo aí de ajudar profissionais de educação física a melhorarem a sua carreira, sabe? Porque é uma carreira injusta em alguns momentos, mas eu percebi que tudo depende do profissional. Sim. Porque eu busquei o conhecimento para fazer tudo isso. E eu acho que eu tenho o que aprender todos os dias. Eu aprendo com os meus alunos, eu vou aprender com você aqui. Eu vou aprender sempre. A gente sempre está, né, aprendendo. Então, eu queria muito melhorar toda a educação física, sabe? É um sonho que eu tenho, porque eu acho que a gente tem muito para dar, sabe, para os clientes. A gente tem muito a melhorar a vida das pessoas. Eu acho que esse é o nosso papel como educador, independente, né? Mas é um sonho, né? Deus te ouça, né? Com certeza ele está ouvindo e você está nesse caminho aí. E olha que eu estou conversando com você que talvez o quê, Andréia? 10 minutos? Mais ou menos isso, eu já pude observar isso. Visão. Né? E perceber já o próximo ponto aí na frente. Daqui a pouco você está voltando aqui ao Mac Podcast e fala, ó, sabe aquela conversa que a gente teve? Ó, realizou, eu estou aqui lançando a mentoria. Olha só, a gente profetizando aqui. Graças a Deus, te ouço, recebo. Tô recebendo tudo aceita, aqui. A gente aceito. Cara, é muito legal te conhecer esse seu trabalho. E, assim, qual é a dificuldade maior? Assim, existe um perfil das pessoas que te procuram e você tem, digamos assim, que quebrar uma resistência para poder convencer a pessoa a seguir o cronograma de trabalho? Existe um perfil, alguma coisa assim que é mais difícil? Talvez uma crença limitante, tipo, eu tô aqui, mas eu sei que eu não vou ficar até o final. Então, já aconteceram alguns casos como esse. Uma que já chegou dizendo que não ia ficar, falou, eu vim ver o que bicho vai dar. E aí já me desafia, né? Porque eu quero que ela fique. E ela falou isso e ficou 1 ano. Olha. Então, já... Mas o mais difícil, assim, pra mim, é aquela pessoa que tudo fala assim, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer. E bate no peito e não faz. Eu tenho uma aluna que ela é assim, mas ela já tá comigo há mais de 10 anos. Porque me conheceu na academia e ela já sabe que quando ela vai pra mim, eu resolvo. Mas essa pessoa que fala eu não consigo, eu não quero, é mais difícil. Porque eu preciso convencer mais de uma vez, todas as aulas eu preciso convencer ela que o eu não consigo não existe. A gente precisa tentar. Se não conseguiu de primeira, vai conseguir de segunda. Se não conseguir de segunda, vai de terceira, assim por diante. E aquelas que são 8 ou 80. Ou é ou não é. Essas também são difíceis. Imagina. Essas são muito difíceis, porque não entendem o meio termo. Porque eu explico, olha, eu dou dois formatos de exercício. Um fácil e um difícil. Dependendo da que a pessoa tiver, eu preciso adaptar, né? E aí eu falo, ó, esse aqui você vai fazer assim. E aí a outra pessoa tá fazendo diferente. Ela fala, mas por quê? Eu quero fazer desse jeito. Aí eu explico, olha, não pode ser desse jeito por causa disso, disso, disso. Aí ela fala, mas eu quero fazer. E vai lá e faz. E vai lá e fica com dor. Eu falei, mas eu disse pra você não fazer. E eu não posso brigar com essa pessoa. Sim. Eu preciso fazer com ela, com que ela entenda que aquele momento não é o dela. Tem gente que, ok, me entende, me escuta. Tem gente que não. Essas pessoas são difíceis. Essas demoram um pouquinho mais para alcançar o resultado. Né? Aí eu tenho que criar um outro método naquela aula para poder não acontecer isso e todo mundo fazer. E a pessoa também realizar o que eu quero. E aí eu vou trocando. Cada aula é uma aula. Então, cada aula que a pessoa vem fazer comigo é um formato diferente. Não tem rotina. Eu não gosto de rotina. Muito bom. Então, não tem rotina comigo. Então, Pri, eu vou olhar para aquela câmera ali e vou estar observando o nosso telespectador que está lá do outro lado, que acompanha aqui o Mac Podcast, que vai compartilhar essa nossa entrevista para aquele amigo que precisa e para aquele amigo que não precisa mais.
e vou estar fazendo já uma laminese nele, estou fazendo aqui uma varredura e eu quero que você faça a mesma coisa, que você imagine alguém lá do outro lado e convide ele a conhecer o seu estúdio. Aproveita, fala o endereço, fala o seu Instagram e explica para ele o quanto é importante ele estar fazendo essa virada de chave na vida dele. Você que está aí olhando, está pensando assim, eu duvido ela me convencer. Eu duvido de fazer um convite. Se você mora próximo ou não, porque dá para ser online, vai lá no meu Instagram, que é o @prof.priscilacapri, e vem fazer uma aula comigo. Eu te ofereço, você, telespectador do MEC Podcast, vou te dar uma aula online ou presencial, de presente, para você conhecer um pouco do NEO, dessa vida louca que é o NEO Pilates, que substitui até um pouco a musculação inicialmente. Vai lá no meu estúdio, que é na Monsenhor Félix, em Irajá, 162. Se você não puder ir lá, online também dá, tá, senhor? Totalmente excelente, foi dado o recado aqui, compromisso firmado. Já tinha falado para ela que só em uma conversa interna de bastidores aqui ela já conseguiu identificar algumas coisas que me incomodavam e ela já me deu algumas dicas aqui e deu um veredito final, ó. Leva a sério que você vai alcançar o resultado. E eu vou levar a sério porque eu encontrei uma profissional séria que está me dando aqui o caminho das pedras e por que não? Eu quero o melhor para mim. Isso aí, vai render muito melhor no seu trabalho, que eu te ganhei ali, né? Com certeza. Então você que precisa de melhor rendimento, você tá se sentindo muito cansado, tá achando que o dia tá acabando muito rápido, atividade física. Vem conhecer. O estúdio, o Instagram do estúdio é Pricapri Studio, tudo junto. E me chama lá, vou repetir o meu, tá? Por favor. prof.priscilacapri. Vem conhecer. Vocês vão ver umas loucuras no story, mas é uma loucura que traz vocês para a realidade que só tem pessoas normais. Não tenho corpos perfeitos. Sim. Eu tenho saúde física e mental. Esse é meu propósito. Totalmente excelente, meu. Muito obrigado a você que ficou comigo até agora, que compartilhou, que vai compartilhar, que vai colocar perguntas, que vai indicar o nosso estúdio aqui da Pri, porque, ó, é totalmente excelente. Mais uma vez, ó, obrigado pela sua presença aqui. Obrigada até a você. breve, quem sabe lançando a mentoria ou qualquer outra novidade, você já está convidada. Obrigada. Obrigada mesmo. Valeu, gente. Obrigado. Forte abraço.